eu sou a Cat, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu criei esse canal primeiramente porque eu estou grávida e eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo porque eu sou uma dessas pessoas. Eu adoro acompanhar coisas sobre gravidez, nunca me imaginei grávida, não agora. Mas eu adoro acompanhar coisas sobre gravidez, então eu achei que seria interessante. E também porque minha memória é péssima, então seria ótimo eu ter aqui pra eu ficar guardado. Também como recordação, porque daqui a 10 anos, quando meu filho me perguntar como foi que você descobriu a gravidez, talvez eu não lembre. Então, é isso. No primeiro vídeo, eu quero falar sobre como foi que eu descobri minha gravidez, quais os sintomas que eu tive, contar minha história sobre cisto. Então, vamos do início. Tudo começou em outubro de 2020, quando minha menstruação atrasou por 48 dias. A princípio eu achava que estava grávida, mas eu fiz 6 testes de farmácia e todos deram negativo. Fiz o de sangue e também deu negativo. Só que no começo eu realmente achava que estava grávida. Bateu o desespero. E aí Mas depois de 48 dias e todos os testes negativos, de sangue também, o meu médico pediu pra fazer uma transvaginal para saber o que estava acontecendo. E aí nessa transvaginal foi constatado que eu estava com 2 cistos. E ele me passou com anticoncepcional, eu tomei por uns 2 meses. E aí quando foi em dezembro eu viajei com meu namorado e a família dele. E eu continuei tomando remédio lá. Só que quando acabou meu remédio, foi exatamente o dia que eu cheguei em Belém. E eu fui na farmácia comprar meu remédio, porque eu tinha que iniciar no dia seguinte, porque o meu era 28 pílulas, então era emendado as cartelas. E aí, quando eu fui na farmácia, eu comprei o remédio e a moça farmacêutica me vendeu o remédio de 24 e não de 28. E aí, eu fiquei assim, insegura pra tomar. E aí eu falei assim, vou esperar minha menstruação vir do próximo mês, que seria o de fevereiro, e eu tomo a pílula, né? E até lá a gente vamos se segurar, né? Mas tava assim, foi vacilo, porque a gente sempre escuta, né? Ai, quem tem cisto não engravida. E eu realmente achava que não ia acontecer. Apesar de tomar os cuidados, porque como eu não tava tomando o anticoncepcional, então a gente evitou o período fértil e tudo mais. Mas quando chegou em fevereiro, minha menstruação deveria ter vindo dia 6. E aí eu fiquei esperando a menstruação, passou 10 dias. E aí o meu namorado começou a... vamos fazer um teste, mas eu já tava tão... não é nada, é só o cisto, que eu falei, não precisa, isso deve ser só o cisto. Eu realmente não desconfiava nem um pouquinho de gravidez. Foi esse meu maior susto, quando eu realmente descobri que estava grávida, porque eu não desconfiava nada, já que da outra vez tinha ficado 48 dias atrasado e eu não estava grávida. E aí eu falei pra ele, não tem por que fazer teste, isso deve ser só o cisto. E aí, quando foi no domingo de manhã, no sábado ele foi lá, comprou o teste, ficou insistindo, e aí no domingo de manhã eu me acordei e fiz o teste. Eu tava tão sem acreditar que eu simplesmente fiz o xixizinho no potinho, deixei em cima da pia e fui tomar meu banho. Fui tomar meu banho tranquila. Quando eu saí do banho, que eu olhei a lista, as duas, a minha pressão baixou na hora. Fiquei enjoada, fiquei com vontade de vomitar, deu dor na barriga. Tudo aconteceu na mesma hora, na hora que eu fui só ver o teste. Eu fiquei muito sem acreditar, fiquei muito nervosa. E aí, eu vim contar pra ele, aí eu acordei ele e ele ficou, tipo, paralisado.
finalizado. Não, a gente não teve nem muita reação, porque eu não conseguia acreditar. E, pra ser sincera, demorou muito pra cair minha ficha. Hoje em dia eu tô com 18 semanas. Então agora já me acostumei com a gravidez, já acreditei realmente que eu tava grávida. Mas aí até umas 8 semanas eu ainda ficava assim, será que eu tô grávida? E aí passou o primeiro susto da descoberta, minha pressão voltou ao normal. E aí a gente foi fazer o que a gente deveria fazer, né? A gente pegou segunda-feira e foi falar com uma enfermeira do posto. E ela pediu o exame de sangue pra confirmar, né? E eu fiz o exame de sangue na quarta. Só que quando eu fiz o exame de sangue, deu inconclusivo. Então já voltou toda aquela minha neura de cisto. E aí a enfermeira falou que poderia ser uma gravidez ectópica, que seria no caso fora do útero, e por isso que deu essa alteração de hormônio, mas que deu inconclusivo. E eu já fiquei nervosa, porque já pensou, eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que me operar se o bebê não descer, se tiver fora do útero, nossa, aí ela mandou fazer uma transvaginal. E eu só fiz a transvaginal na sexta-feira, porque era quando tinha vaga. Então, imagina o meu desespero, 2 dias imaginando o bebê tá fora do útero e eu vou ter que fazer uma operação. Foi horrível. Só que quando chegou na sexta-feira, eu fui e fiz a transvaginal. E o bebê tava dentro do útero. Eu não sei se eu fiquei mais tranquila por ele estar dentro do útero. Eu nem tava pensando mais assim na gravidez em si. Eu já tava tão preocupada em estar fora do útero e eu ter que me operar, que eu fiquei tranquila quando eu vi que o bebê estava dentro do útero. E aí foi assim que eu descobri que estava grávida. Eu precisei fazer mais uma transvaginal para ter certeza que era gravidez realmente. E aí os sintomas que eu tive foi que, deixa eu ver, pra ser sincera, até aí foi complicado, porque eu não tinha muitos sintomas. A única coisa que eu lembro que eu tive nas 2 primeiras semanas de gravidez, tipo na quinta, sexta semana, na verdade, foi que eu senti muita cólica, e o meu peito tava muito dolorido, ficou dolorido por um bom tempo, até eu acho que a 8ª semana ele ainda ficava muito dolorido. Hoje em dia eu já não sinto mais nada, graças a Deus, passei essa fase. Porque é horrível. Não dá pra deitar de peito pra baixo, não dá pra tocar no seio de tão dolorido que tava o meu. E eu sentia muita cólica. Eu senti muita cólica, na verdade, durante o início da minha gravidez. E mas só que são sintomas de menstruação, então era por isso que eu não desconfiava, porque eu realmente achava que minha menstruação viria uma hora ou outra, depois de 48 dias de atraso, que são 14, né? E aí eu achei realmente que era menstruação, cisto, mas era um bebê, né? Então. E depois, aí eu já fui começar a ter outros sintomas lá pra 8ª semana, que eu comecei a sentir muito sono, 8ª, 9ª, eu comecei a sentir sono e um leve enjoo, mas assim, o meu enjoo durou 1 semana, e não foi mais do que isso. E eu peguei como se fosse um nojinho de carne, frango, eu só queria peixe durante essas semanas, mais ou menos da 8ª até a 12ª, por aí, era só peixe que eu queria, porque carne e frango eu tinha muito enjoo quando eu comia, eu não gostava do gosto, mas também passou, ainda bem. Mas de sintomas, a princípio foi isso, e eu não tive mais, foi só as cólicas, a dor no seio e o sono na 8ª pra 9ª semana e os enjoos.
enjoos na nona semana. Mas foi só isso. Então é isso, pessoal. Foi assim que eu descobri minha gravidez. Esses foram os sintomas que eu tive. Eu ainda não sei o sexo do bebê. Provavelmente eu vou saber dia 8 de junho, que é quando eu vou fazer a ultrassom morfológica de segundo trimestre. Mas eu vou postar tudo por aqui, vou postar um vídeo por semana, então se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário pro YouTube me recomendar para outras pessoas. E é isso, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês me acompanhem aqui por essa nova jornada. Tchau, obrigada. Eu vou deixar meu Instagram aqui no card não, nos comentários. E aí, se vocês quiserem, me recomendem vídeos, por favor, pra eu gravar o que vocês querem ver por aqui. E me mandem mensagem no Instagram se vocês quiserem conversar, alguma coisa do tipo. Estou disponível. Tchau, tchau.